Bom dia a todos. Com certeza, né, uma grande alegria a gente estar aqui, reunidos nessa manhã de domingo, com esse céu tão azul, né, uma manhã assim, vibrante, luminosa. E eu vou ler um capítulo aqui do Vida Feliz, antes de fazer a nossa prece inicial, abrindo a mensagem que diz o seguinte: reserva um breve espaço de tempo entre os seus deveres para a beleza. Desperta cedo a fim de acompanhar o nascer do dia, embriagando-te com a pujança da luz. Caminha por um bosque, silenciosamente, aspirando o ar da natureza. Movimenta-te numa praia deserta e reflexiona em torno da grandiosidade do mar. Contempla uma noite estrelada e faz mudas interrogações. Contempla uma rosa em pleno desabrochar. Detém-te ao lado de uma criança inocente. Conversa com um ancião tranquilo. Abre-te à beleza que há em tudo e adorna-te com ela. Eu convido a todos a fechar os olhos por um breve instante, para que a gente possa sentir o quanto nós estamos envolvidos pelo amor de Deus nesta manhã de domingo. E seguindo aqui o conselho da Joana de Ângeles, nessa mensagem que eu li, que nós consigamos emitir profunda gratidão pela nossa capacidade de enxergar a beleza da natureza ao nosso redor, de ter um olfato capaz de sentir o perfume das flores, de poder sentir essa brisa suave do vento em contato com o nosso corpo. E que assim nós possamos agradecer a Deus e ao Mestre amigo Jesus por todas as dádivas que nós recebemos incessantemente em nossas vidas, procurando a cada instante ter um olhar mais atento para tudo aquilo que é belo, que é bom e que engrandece a nossa vida. Que assim seja. Hoje quem fala para a gente é a Flávia, uma querida companheira aqui da casa, e aí ela vai fazer mais um estudo desse livro aqui, que é o Palavras de Vida Eterna. Hoje é o capítulo 163, no plano do bem. Flávia, seja bem-vinda. Bom dia mais uma vez, pessoal, a quem eu ainda não cumprimentei. Com muita alegria que nós estamos aqui hoje, mas é uma alegria muito redobrada, né? Porque a gente já fica muito feliz de falar sobre o Evangelho de Jesus. E quando a gente se depara com tantas amizades que a gente não vê há bastante tempo, porque amizade é isso, né? É aquele quentinho no coração quando você reencontra uma pessoa que você não vê há muito tempo, né? Não é, Maria Célia? Então, assim, a gente chega e vê aquelas pessoas. De repente, eu me percebi nos ceareiros de antes da pandemia, em que a gente via essas carinhas toda quarta-feira à noite, que era a reunião pública que eu participava com mais frequência. Então, assim, hoje eu estou, assim, muito agradecida a Deus de ver essas pessoas, de poder dar um abraço, aquele abraço forte, né? Então, muito bom mesmo. E falar do Evangelho de Jesus é remeter a isso, é remeter à amizade, é remeter a esse carinho. O próprio Cristo disse aos seus discípulos: já não vos chamo mais de servos, mas de amigos, né? Elevando aí essa palavra que a gente às vezes escuta tanto, mas que o sabor de ter uma amizade sincera é isso. Quando a gente reencontra muito tempo depois, a gente revive, né? E hoje, pessoal, nós fomos convocados aí a falar do capítulo, então, 163
do livro Palavras de Vida Eterna. Nós vamos tentar aqui tecer algumas considerações, fazer algumas reflexões a respeito desse capítulo, que é um capítulo desafiador, porque é um capítulo que, a princípio, a gente é levado a pensar que falaremos de coisas materiais, mas a gente vai percebendo, durante as reflexões que fizemos aí no preparo de toda essa nossa conversa, que expande muito mais do que simplesmente a materialidade. Talvez Emmanuel, nos percebendo ainda cidadãos do mundo e muitas vezes vestindo mesmo essa condição de, às vezes, não conseguirmos nos desvincular das coisas terrenas, ele nos chamou a atenção para, primeiramente, as coisas materiais, que aqui ele vai descrever. Mas podemos, com certeza, expandir e expandiremos as nossas reflexões da manhã de hoje. Então, vamos junto, apertem os cintos que nós vamos mergulhar, né? Ou vamos voar. Aí, chama-se a mensagem no plano do bem, e lá Emmanuel vai tecer a mensagem a partir dessa partezinha de um versículo. Isso daqui não é o versículo todo. Essa daqui é uma partezinha do versículo, em que vai estar lá escrito, então: trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. E é interessante porque, quando a gente fala que é uma parte de um versículo, é porque nós que estamos estudando o estudo minucioso do Evangelho de Jesus, por sinal, faço o convite a todos que quiserem participar, funciona nesta casa, às sextas-feiras, às 8h da noite, tá? Um horário assim, né? Para os aguerridos mesmo, né? Está aqui às 8 da noite, na sexta-feira. Então, a gente sempre costuma dar uma leiturinha, alguns versículos antes e outros após, para a gente poder, o que a gente chama de contextualizar. Quanto que aquilo se passou, como que foi, para quem que Paulo falava, no caso aqui é uma carta de Paulo aos Efésios, que região é aquela, estava acontecendo alguma coisa de diferente naquele momento? Então, primeiramente, nós vamos ler aqui o versículo inteiro. E aí, Paulo, nesse versículo, ele vai dizer assim, olha só, tem um pedacinho antes daquilo que Emmanuel recortou. Aquele que furtava, não furte mais. Então, ele está falando de alguma coisa que acontecia com aquele pessoal lá. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então, o versículo 28 completo é esse. Então, como nós dissemos, Paulo se dirigia ali aos nossos irmãos de uma região chamada ali da cidade de Éfeso. Vamos conhecer alguma coisa a respeito primeiro dessa carta, porque é importante a gente conhecer, para a gente saber como que se deu isso. A carta, ela nesse caso, vai ser um conjunto de recomendações gerais e bastante práticas para o dia a dia daquele povo lá. E é interessante porque os estudiosos, e a gente tem que trazer essa parte histórica um pouco, revelam para nós, através de suas descobertas, os estudiosos do própria Bíblia, do Novo Testamento, que essa era uma carta que foi denominada carta circulante. Então, não foi somente para uma cidade, foi para uma região. É tipo assim, olha, chegou uma palestra muito boa aqui no meu WhatsApp. Você quer? Aí eu passo aquela palestra. Então, trazendo para os nossos dias, seria mais ou menos isso. A gente vê, assiste a palestra, gosta muito,
vou fazer essa palestra circular, né? Então a gente vai assistir uma palestra desses irmãos mais iluminados que a gente tem aí, e aí o pessoal vai e manda para a gente. A gente frequentemente recebe palestras assim, né, do Divaldo, do Haroldo e tudo na nossa rede social, porque a pessoa achou aquilo interessante. Então fica sendo tipo, aquele tempo era a carta circulante, hoje nós temos a palestra circulante. Então é aquela que vai se divulgando por si só pelo conteúdo interessante e necessário. E aí, então, a comunidade de Éfeso fica na atual Turquia. Tá? Então, era um conjunto ali de cidades. E Paulo, é muito interessante a personalidade de Paulo, né? Desde antes de conhecer o Cristo, Paulo já era uma pessoa que não admitia concessões. Ou era assim, ou era o sim, ou era o não. Não tinha aquele meio termo. Tá bom, mais ou menos assim a gente faz, depois a gente ajusta. Não, com Paulo era aquilo que o Cristo explicou lá no Evangelho de Mateus, que está lá no capítulo 5. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Né? Tudo que excede disso é do mal. E ele fazia isso, então ele exemplificava. E o que acontecia naquela cidade especificamente? Vocês estão vendo aqui esse templo de Ártemis? Era uma deusa que aquele pessoal lá cultuava. Então, a partir do momento em que Paulo ficou lá, ele ficou nessa região por uma média de 3 anos, então Paulo começou a falar que não havia necessidade de fazer culto a um deus, né, ou a uma deusa, ou a qualquer deus que fosse, que nem, na verdade, porque era uma criação, né, da mitologia. Então, ele foi falando e as pessoas foram se conscientizando. Então, os gentios cristãos, eles foram percebendo essa necessidade, foram se transformando, e aconteceu uma coisa. Em cima desse templo e dessa deusa, havia um grande comércio de estatuetas, de pingente, de brinco, de tiara, tudo com a imagem da deusa. Então os artesãos ganhavam muito dinheiro, fora os sacerdotes que cuidavam do templo. E aí, o que acontece? A visitação no templo cai, o dinheiro escasseia. Os artesãos não têm mais para quem vender, porque o povo desinteressou daquilo. O que acontece? Eles vão querer a cabeça de Paulo, então correm para matá-lo, prende os amigos dele, destrói o local que ele falava, e aí ele sai fugido de lá. E essa carta ela foi escrita, na verdade, quando Paulo já estava preso em Roma, segundo os registros aí que nós conseguimos pesquisar. E no capítulo 4, do versículo 17 a 28, Paulo fala justamente isso, uma exortação à vida nova. Tanto que esse versículo 28 coloca: aquele que furtava, não furte mais. Ou seja, se modifique, se transforme. É uma vida nova que você deve buscar. Pois bem, vamos à mensagem, então, e vamos tecendo aí as nossas considerações. Emmanuel vai trazer para nós o seguinte: acreditas na fraternidade e esperas que ela reine sobre as criaturas, sem a imposição de conflitos quaisquer. Então, esses 3 primeiros parágrafos é um desejo comum de todos nós. São desejos comuns, né? A fraternidade, né? Que ela seja de uma maneira espontânea entre nós, aí consagrada, que ela se instale entre todos os seres que vivem sobre a terra. Aspiras, como é natural, a viver num mundo sem rixa de classes. Olha que maravilha, né? E aqui a gente pode expandir para os preconceitos. A gente não aspira a viver em um mundo em que não se tenha preconceitos? Seria
maravilhoso, porque às vezes a gente tem o preconceito, a gente só não se dá conta que tem, né? Mas a gente ainda tem. Aí vai falando assim para a gente: almejas a luz da nova era, em que o homem seja espontaneamente o irmão do homem, liquidando sem exigência as dificuldades um do outro. Olha que legal. Então a gente tem esses anseios, a gente tem esse desejo, mas entre o desejo, que é uma coisa superficial, e entre a realização, tem um caminho muito longo. E normalmente é interessante, que isso Emmanuel vai trazer mais adiante, mas eu gosto de falar disso logo do início. A gente acha que a fraternidade, a imposição, a falta de não impor conflitos, né? Que a fraternidade seja espontânea, viver no mundo sem preconceitos e que o homem seja espontaneamente irmão do homem, corre por conta da obrigação dos outros, né? A gente, de nossa parte, acha que é o outro que tem que ser fraterno, é o outro que tem que evitar o preconceito ou abolir o preconceito de si próprio e procurar reconhecer a todos que cruzam o caminho como seu irmão. Então isso a gente coloca na conta do outro, né? Normalmente é assim que a humanidade caminha. Mas então a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos Kardec trazendo isso. Porque o que a gente está falando aqui é de progresso, né, gente? Olha só. A gente espera, tá vendo? Isso aqui é tudo para o futuro. É um desejo que vai se realizar, que vai se concretizar. Porque tudo que a gente deseja é aquilo que a gente ainda não realizou, correto? Então, é uma coisa do futuro. E para que seja no futuro, exige progresso. E aí, no Livro dos Espíritos, Kardec vai propor uma série de questões que vão compor o capítulo 8º da terceira parte do Livro dos Espíritos, que são as leis morais, né? E o capítulo 8º, especificamente, é um dos capítulos que eu mais leio, releio, que é o capítulo da lei do progresso, que eu acho que podia ter colocado até assim, ó, mudado, colocado esperança. Porque o progresso, ele se fará para todos nós, indistintamente. Uns mais rápido, uns mais devagar. E aí lá, Kardec então vai propor essa questão aos espíritos. O progresso fará que todos os povos da terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação? E aí, perdão. E aí é interessante porque isso costuma ser até um pensamento que nós recorrentemente podemos trazer, né? Podia todo mundo ser uma só nação, mas como que pode haver só um governante dentro da materialidade do mundo para governar povos que moram no hemisfério norte, que é frio, e os povos que moram abaixo da linha do Equador, que é quente? Os costumes lá são diferentes dos daqui. E aí os espíritos vão responder exatamente isso. Uma nação única não, seria impossível, pelas questões de costume, as questões das necessidades de cada localidade é diferente. Materialmente falando, então, os espíritos classificam que isso é uma utopia, né? Mas eles vão falar lá para a gente o seguinte: quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana, olha só que inversão, né? Porque normalmente a gente traz Deus para se conformar a nossa maneira de ser. E aqui ele já coloca bem mais profundo. Quando por toda parte a lei de Deus servir de base para a lei humana, isso daqui vai ser uma maravilha, vai ser uma transformação, uma mudança de paradigma na vivência de todos nós, né? Os povos praticarão entre si a caridade. Como os povos, enquanto povos, praticarão entre si a caridade, então um país vai ajudar o outro, não teremos guerras. Assim como os indivíduos. Ou seja, porque
um povo reflete aquilo que é cada um daqueles que constitui aquela nação. Então, aquela nação que abraça, aquela nação que recebe, que está sempre, né, mais receptiva, é o reflexo de cada um daqueles que vivem ali. Assim como aquele pessoal mais distante, mais frio, que evita bastante contato com outros povos, com outras nações, reflete o estado emocional, moral dos seus habitantes ali. E aí, tem uma coisa interessante que ele fala, né? Então viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver às expensas dele. É interessante isso também, porque, então, quando a gente coloca as expensas do vizinho, a gente, à primeira vista, e é isso que eu falei para vocês, a gente vai ser levado aqui, de primeiro, a pensar nas questões materiais, tá? Logicamente que viver às expensas materiais do vizinho ou da sociedade, né, de modo geral, não é legal. Cada um deveria, por si, procurar os meios aí de não ser um peso, né, à sociedade. Mas o convite de Emmanuel sempre é mais profundo. E aí a gente vai avançar para esse livrinho aqui. Joana de Ângeles vai trazer para nós um outro tipo de demanda que muitas vezes a gente vive às expensas, que são aquela nossa situação que todos nós já passamos na vida, que é a situação de quando nós nos tornamos codependentes emocionalmente de outrem, né? Quem nunca? Né? E aí, ela vai dizer lá no capítulo 3 da segunda parte desse livro aqui, Momentos de Saúde e Consciência, que eu recomendo, é uma leitura muito gostosa, ela vai falar, codependentes são as pessoas condicionadas, aquelas que estabelecem as suas metas através de circunstâncias alheias à sua vontade, não adquirindo uma consciência pessoal de satisfação como esforço individual autorrealizador. Isso está dentro dessa questão de viver às expensas. Nós podemos estar vivendo às expensas emocionalmente de outra pessoa ou de um grupo. É o que hoje tem se falado muito de relacionamentos tóxicos, né? Ambientes tóxicos de trabalho. Mais ou menos é nessa linha aqui do que Joana fala para nós. É quando nós nos anulamos e passamos a desenvolver até um sentimento de que a nossa opinião não importa tanto, que nós não temos muita importância para o mundo, que o mundo anda conosco ou sem a gente, vai caminhar, o que vale mais a opinião, o outro é que vai estar sempre certo, a gente vai desenvolvendo aquele sentimento de menos-valia, né? Aí surge a baixa autoestima. Então é isso aqui. A princípio, pode ser uma coisa que prejudica o outro, mas em última instância prejudica quem? A nós. Então, tanto no sentido material quanto nesse sentido aqui emocional que Joana nos traz, viver às expensas de outrem sempre vai ser prejudicial para alguém. E aí Emmanuel continua falando para nós assim. Dói-te ao coração ver o supérfluo e a penúria. Lado a lado, estimulando a loucura do excesso e o martírio da fome. É muito interessante, uma vez que eu morava em São Paulo, eu ainda não era casada, estava estudando lá, e uma amiga minha falou assim, vamos alugar um apartamento e tudo mais. Então nós fomos procurar um apartamento para a gente morar.
e um apartamento muito grande, muito antigo, assim, por dentro muito feio e tal, mas era um apartamento grande, o tempo de sua construção com certeza tinha sido, assim, o máximo, né? Mas nós fomos lá andando, mas muita coisa no apartamento. Eu falei assim, não vou morar aqui porque é muito grande. E eu falei assim, vamos ver a vizinhança. E fui abrir uma janela, dava para uma favela, um apartamento super luxuoso. Aí eu entendi porque eles estavam querendo alugar. Dava para uma favela. Então ali a gente viu o luxo, né, lado a lado com a penúria. Isso é muito comum. Isso é muito comum, né? Todos nós sabemos da situação, por exemplo, do Rio de Janeiro, ali a zona sul do Rio, né? São as favelas encravadas no meio, tanto sofrimento que temos ali, material que eu estou falando, porque o sofrimento moral ele habita nas mansões, nos castelos, como no casebre. Então, nessa questão do sofrimento material, da penúria, né? A gente percebe e isso dói a gente. Quando a gente vai adquirindo alguma consciência de vida, é impossível a pessoa ficar insensível a essas condições, né, essas dissonâncias aí, materiais. Mas, Emmanuel prossegue dizendo, queres que a abastança suprima a carência. Todo mundo, né? Ele fala aqui de um quadro de desejos desde a primeira página. Reclamas a melhoria do nível de vida, principalmente para os que choram em privação. Todos nós, imagino, né, nos sensibilizamos quando alguém passa por uma situação de penúria material. Isso é normal que aconteça e dificilmente a gente vai ser insensível a essa situação. Entretanto, aqui no Evangelho, olha só o que Kardec traz para nós. Depende de nós. Traduzindo aqui, resumindo, eu ia falar que depende de nós, né? A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Então, é uma questão de administração, de distribuição. No dia que nós tivermos mais consciência e tivermos lá a lei de Deus por base das nossas leis humanas, norteando as leis humanas, como diz lá no Livro dos Espíritos, o que vai acontecer? Essa situação vai acabar. É para hoje? Não. É para daqui a algum tempinho? Não. A gente não pode ficar ansioso, porque isso é uma construção da sociedade, da humanidade como um todo, né? Quando nós pararmos de ter guerras, talvez já seja um sinal. Não tem aquela frase também que a gente ouve muito nas redes sociais? Haverão sinais, né? Um dos sinais vai ser quando a gente estiver se tratando de forma igualitária. Então, no Evangelho, Kardec vai continuar dizendo, quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, isso daqui ele escreveu no século XIX, então logicamente, né? O momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. Interessante ele colocar momentâneo, né? Será por quê? Porque hoje eu posso estar na abastança. Na próxima encarnação, eu que posso estar aí na necessidade material. Porque é isso, né, gente? A gente tem necessidade de experiências novas a cada encarnação nossa. Então, tudo que a gente lê dentro da doutrina espírita, a gente tem que reportar a nós enquanto espíritos, né? Eternos que somos.
Então, aqui, Kardec nos propõe também uma visão para além das questões materiais. Vamos pensar, opa, hoje eu tenho casa, eu tenho almoço, jantar, café da manhã, fruta. Amanhã eu posso não ter. Amanhã quando? Na próxima encarnação. Ou até nessa também, né? Quantas vezes a gente vê aí fortunas indo pelo ralo? Não é? Tudo tranquilo até aqui, gente? Está indo muito rápido? Pois bem, mas aí surge uma questão, e que eu trouxe a nossa amiga aqui da tristeza, tá? Porque quando a gente vai pensando muito, e aí é esse que é o desafio, a gente às vezes vai ficando triste. A gente vai ficando triste e existem pessoas religiosas, eu estava vendo o depoimento outro dia de um religioso, até muito famoso, e ele entrou num quadro depressivo por não dar conta de perceber essa diferença, tantas diferenças, né? E aí, a gente entra nesse quadro, às vezes, de tristeza, porque a gente descobre um outro tipo de penúria e um outro tipo de supérfluo, que é a penúria da humanidade espiritual e o supérfluo espiritual. E aí parece que se inverte, né? Porque a gente tem penúria de humildade, de indulgência, de perdão, de paciência, de benevolência, resignação. Isso daqui foi uma tempestade mental que a gente faz, né? Que eu fui lembrando e fui colocando ali. Olha só, ainda coloquei um etc. Né? Se alguém quiser completar também, no seu íntimo, pode completar. Então, no geral, nos falta isso aqui. Então, a penúria material nos dói. Mas ela é decorrente de quê? Disso aqui, ó. Enquanto humanidade, ainda nos falta isso. Porque se não faltasse, lá no Livro dos Espíritos não estaria escrito, né? A necessidade da lei de Deus nortear as leis humanas. Tá certo? Mas nós temos o supérfluo espiritual, olha só. Tá vendo? Quem pode falar que não vive com supérfluo, com abastança? Só que a abastança de egoísmo, tá vendo? Aí, né? Não deixa de ser de vaidade, de ostentação, de inveja, ciúmes, arrogância, soberba, preconceito. Eu acho que eu consegui até mais supérfluo, tá vendo? É a identificação da pessoa que vem falar mais com negativo com que com positivo. Olha lá. Consegui aqui, ó, lembra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu consegui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Porque a gente está mais, ó, ligado nas coisas ainda que nos puxam para trás. Mas isso vai mudar, hein, pessoal? Isso vai mudar, eu tenho fé nisso. Porque só depende da gente, né? Quando depende do outro, aí fica mais complicado. Então, a gente vai ampliando. Vocês percebem aí? Quando Emmanuel, a gente lê uma mensagem de Emmanuel, primeiro que a gente lê lá o versículo, a gente lê a mensagem depois e fala assim, nossa, mas não tem nada a ver, né? Tem nada a ver. Depois, quando você vai ler de novo, lê em outra oportunidade da sua vida, aquilo vai desdobrando, porque em cada momento, isso daqui é igual curativo. É igual curativo, é igual se fosse, a gente tem umas placas que a gente coloca em feridas grandes, né, Joel? Aquelas placas que a gente tem para poder cicatrizar feridas de pessoas que ficam muito tempo acamadas. E aí, aquela placa, ela vai se ajustar ao tamanho da ferida. Sabe? Então a gente corta um pedaço se a ferida for grande, a gente corta um outro pedaço menor se a ferida for menor um pouquinho. E aí, o que acontece com a mensagem de Emmanuel, com o Evangelho de Jesus? Ele é essa placa, né? Esse remédio que vai se ajustando às nossas feridas. Por isso que quando a gente fala assim, eu já sei tudo da doutrina espírita, intelectualmente pode até ser,
o que eu acho muito difícil. Mas se você tiver contato com aquela mensagem, com as próprias questões do Livro dos Espíritos, quando você lê hoje, você lê daqui a um mês, quando você lê ela com 50 anos, quando você leu ela com 30, muda totalmente o significado para você. Uma mensagem igual essa, no plano do bem, que eu trabalhei para poder trazer aqui para a gente hoje, para a gente refletir junto, ela teve um desdobramento para mim. Se eu ler essa mesma mensagem daqui a um ano, eu vou entender novas coisas aqui, novas coisas. E essa é a beleza, porque não é a mensagem que mudou, ela está ali. O que aquilo significa para mim é que é o grande benefício, né? E aí é que a gente vai entender o que é misericórdia de Deus, né? Pois bem, então saímos aí da tristeza e vamos caminhando, porque o relógio dos ceareiros, eu acho que ele anda mais rápido do que o meu. O Livro dos Espíritos, novamente, para nos auxiliar. Ainda naquele capítulo do Progresso, a questão 785, exatamente sobre essas penúrias espirituais, esse supérfluo espiritual. Kardec vai propor uma outra pergunta aos espíritos. Qual o maior obstáculo ao progresso? Essa eu decorei, gente. Essa eu decorei porque eu falei assim, meu Deus, não é só o progresso da humanidade, é o meu também, né? Eu fiquei pensando nela, primeira vez que eu fui refletir sobre ela, falei assim, nossa, qual que é o maior obstáculo? Vamos ver lá. O orgulho e o egoísmo. Olha aí, é o que a gente tem em abundância ainda, né, enquanto humanidade. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Isso aqui é muito interessante, porque a gente às vezes remete essa ideia de progresso intelectual aos bancos das universidades. Não tem nada a ver. É o progresso enquanto humanidade. Por exemplo, existe lá uma pessoa, lá nos idos do tempo da caverna, que descobriu a roda. Né? A gente não tem o DNA, não tem o nome, qual que era a caverna que ela morava. A gente não sabe. A gente não sabe nem se era um homem ou uma mulher. Eu acho que deve ter sido mulher. Tá? Eu acho que deve ter sido uma mulher das cavernas. Para facilitar a vida, ela falou assim, eu tenho que descobrir isso daqui, porque lá para frente isso vai conseguir ajudar eu de novo. Então, descobriu a roda. Descobriu o quê? Num outro momento da humanidade, teve um outro ser humano que pensou assim, opa, se eu juntar essa roda, criar uma outra, colocar um eixo entre as duas, o que vai acontecer? Elas vão rodar, eu posso amarrar uma carga aqui, em vez de eu carregar no lombo, eu posso descansar e eu puxo. Depois eu falo assim, opa, por que eu estou puxando isso? Se eu colocar um animal aqui na frente para puxar, eu posso montar e posso ir descansando. E aí hoje a gente tem o carro elétrico, que surgiu lá na roda que o nosso irmão da caverna descobriu. Né? A irmã, eu acho que foi mulher. Né? Porque, inclusive, esse sentido de rodar e tudo, né? É o sentido aí que roda a máquina de lavar, viu, gente? Então, a roda é muito importante na vida da mulher. Eu acho que a gente estava lá e a gente pensou foi nisso, né? A gente pensou foi na máquina de lavar que ia centrifugar ali, isso aí, aquele negocinho quase seco para a gente poder pendurar no varal. Então, gente, o progresso intelectual, ele vai se dar, independente de a gente querer ou não. Porque a gente, não, eu não quero descobrir a roda, eu bato o pé lá, eu não vou querer descobrir a roda. Eu quero que todo mundo fique carregando tudo no lombo. Não adianta, porque o outro vai descobrir. Entendeu? Mas o progresso moral, ele é impactado pelo orgulho e pelo egoísmo. Entendeu? Então, assim, é aquilo que ainda tem de sobra na humanidade. Se não tivesse, e eu não estou falando mentira, a gente não teria
as guerras, né? A gente não teria a fome, não teríamos aí essa gama de chagas que a gente tem aí no nosso globo. Prosseguindo, Emmanuel, voltamos à mensagem, né? Vai dizer assim: para que o bem apareça, contudo, não aguardemos que semelhantes luzes venham inicialmente dos outros. Comecemos de nós sem demandar com alguém ou contra alguém. É aquilo que nós falamos lá no início. A gente espera que a fraternidade, que a abolição do preconceito e tudo mais corra por conta dos outros, do meu marido, do meu filho. Eu, de minha parte, não tomo providência de me modificar, né? Mas aqui ele vai dizer para nós exatamente: comecemos de nós, sem demandar com alguém, ou seja, sem brigar, né, com as pessoas. Você não vai falar assim, ó, você tem que parar de fazer isso. Você tem que mudar o seu jeito de ser. Não, não é assim que as coisas... Isso tem que ser espontâneo. Está lá no 3º parágrafo da mensagem, quando ele vai falar assim, ó. Almejas a luz da nova era em que o homem seja espontaneamente o irmão do próprio homem, né? Então essas coisas, essas mudanças, elas têm que ser espontâneas. Não adianta a gente fazer uma coisa forçado, porque o que a gente faz vai ser uma capa, né, André? A gente está estudando a capa lá no EMEG, né? Vai ser uma capa, aquilo que a gente se mostra à sociedade. Não vai ser uma mudança legítima, né? E o tempo avança mesmo. O apóstolo Paulo, nesse sentido, nos ofereceu há quase 2 milênios indicação das mais valiosas. Cada um, diz ele, trabalhe fazendo com as mãos o que seja bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. E aí, Emmanuel vai terminar dizendo para nós o seguinte: sejamos honestos conosco, né? E reconheçamos com verdade que se nos consagrarmos ao serviço, produzindo de nós mesmos o que seja proveitoso para o bem geral, cada um de nós terá o que dividir a benefício dos outros, sem a mínima ideia de queixa e sem qualquer motivo à rebelião. Então aqui, quando a gente vai aprofundando, a gente vê que ele está falando muito mais além, muito mais profundamente, e extrapola as questões materiais, né? Porque a gente ofertar de nós próprios, né, a gente pode ofertar tanto as questões materiais, logicamente, se a tivermos para poder ofertar, mas, com certeza, as questões do sentimento, da emoção, de um abraço, de um sorriso, de uma prece, isso todos nós temos condição de elaborar e construir para que seja espontâneo, verdadeiro e fidedigno a Deus. Muito obrigada, meus amigos, pela paciência aí de estar, né? É bom porque eu vou elaborando a jornada aí. Muito obrigada a todos. Então nós vamos rogando a Jesus que permaneça abençoando a jornada da Flávia. Vamos nos preparar então para a nossa prece, né? Aproveitar para dizer a Jesus o quanto alegre nós estamos, porque Ele está nos acolhendo nesta casa. Ele já preparou essa manhã que hoje está especialmente linda, um céu azulzinho, um sol convidativo, os passarinhos também que dão bom dia, tudo preparado para que nós possamos nos sentir bem acolhidos pelo amor de Jesus, para que a esperança possa florescer como uma rosa bem linda em nossos corações, espargindo perfume e nos encorajando para a caminhada que nos aguarda. Senhor Jesus,
muito obrigado pela oportunidade da existência, do aprendizado e principalmente de podermos nos sentir tão amados pelo teu coração. Que a tua paz permaneça em nós, hoje e sempre. Assim seja.